Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Coaching Cast Alpha. E hoje é um episódio muito especial, que eu tenho o prazer de trazer não só uma amiga, não só uma parceira, né, que está nesse caminho, nessa jornada, mas uma rainha. É uma rainha. Hoje temos a honra de ter uma rainha. E é uma rainha, a rainha do crédito, que está aqui na minha frente. Logo vocês vão saber mais, não só daquilo que ela faz, mas da intimidade dela que a gente vai abordar e daquilo que levou ela hoje a ser a tão falada rainha do crédito pelo Brasil afora. E antes de mais nada, eu queria te convidar para você curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, porque tudo aquilo que a gente vai comentar hoje e falar, eu tenho certeza que vai impactar diretamente na sua vida. Então, já esquece, ativa o sininho lá e já compartilha esse podcast que está sensacional. Minha amiga, muito obrigado pelo meu convite. Seja muito bem-vinda ao nosso Coaching Cast Alpha. Você é uma colega que estamos juntos nessa caminhada de inteligência emocional, sempre buscando uma evolução, conhecimento. E hoje eu quero conversar um pouquinho, né, de como aconteceu essa trajetória, de quem é a Eliane e como veio, né, surgiu, né, diretamente o crédito em sua vida. Então eu queria que você se apresentasse para os nossos telespectadores aqui. Leonardo, primeiro, muito, muito grata mesmo pelo convite. Somos colegas, né, dessa jornada aí de inteligência emocional. Estou honrada de estar aqui no CoachCast, né, porque isso tem tudo a ver com aquilo que eu propago, que o crédito é muito mais do que dinheiro, é sobre mentalidade de crédito. Então, assim, eu realmente posso dizer gratidão por essa oportunidade e vamos falar assim de como que aconteceu essa mudança e de onde surgiu a rainha do crédito. E como isso hoje faz parte da minha vida e da vida de muitas pessoas através de tudo que a gente construiu ao longo de 13 anos trabalhando nesse mercado. Uau. E para nós começar, né, eu queria fazer uma pergunta do início. E como que surgiu, né, em qual estado hoje você está, né? A rainha começou aonde, ela surgiu aonde? Então, começa um pouquinho falando dessa tua trajetória, por favor. Então, a rainha, ela é mineirinha. Mineira? Mas ela mineira é uma do pão de queijo? Que gosta de um pãozinho de queijo. Mas essa rainha tem um coração tocantinense. E carrega com ela um selo Made in Tocantins, que eu brinco para as pessoas. É o seguinte: nós somos do Tocantins para o mundo, né? E aí o crédito surgiu na minha vida justamente em Tocantins. Há 13 anos atrás, eu vim de uma outra carreira, de uma longa história, que no decorrer do nosso bate-papo eu vou falar algumas coisas sobre isso, mas eu fui convidada por uma instituição financeira naquele momento para um desafio. Eu nunca tinha trabalhado com nada que é bancário. E eles me convidaram para ser uma credenciada. E eu me apaixonei por esse universo do crédito. E aí a rainha veio surgindo até mesmo sem que eu percebesse, com esse desejo de ajudar pessoas através do crédito. E aí chegou um momento que essa rainha nasceu verdadeiramente para o mercado digital, já com o título de rainha do crédito. É assim que as pessoas me chamam carinhosamente. E no primeiro momento eu achei um pouquinho estranho esse negócio de será que não vai ficar pedante? Mas as pessoas me chamavam tanto de rainha dentro dos estabelecimentos que eu ia, você conseguiu crédito para mim, você é verdadeiramente uma rainha do crédito. Mas eu não usava esse título. Mas eu tenho um mentor, que é seu mentor também no digital, que numa conversa ele disse, é isso, você tem que usar esse título, você é Eliane Rainha do Crédito. E aí a gente partiu para mudar até a rede social. Passou a ser Eliane Rainha do Crédito. E aí na sequência veio também eu não gosto de chamar de personagem, mas a forma que eu me visto para as apresentações, que eu acho que o crédito é algo que já cria uma certa barreira para as pessoas, e eu resolvi trazer uma forma mais lúdica de mostrar o crédito, que é quando eu palestro eu me visto de rainha. Uau. E como surgiu isso na sua família, né? Você trabalhava em outra área, né? Você comentou que você começou, né, numa outra instituição financeira, mas lá atrás você já se imaginou hoje fazer o que você está fazendo, né? Lá atrás, Eliane, lá
novinha, quando iniciou, né, a sua jornada, você se imaginava estar hoje fazendo o que você faz? Não, eu não me imaginava, mas hoje eu entendo porque eu faço com tanto amor. E especialmente como a gente está aqui no podcast, eu não acreditava nessa história da minha criança. E hoje faz toda a conexão com a minha criança. Na minha infância, o meu pai, ele sempre gostava de construir e ele era comerciante. E quem que é o banco para ele? Eu. E sabe que eu vou contar para vocês que eu tenho memórias de quando eu ficava na fila do banco e eles olhavam o saldo na ficha. Gente, eu não sou tão velha assim, tá? Mas eu tenho essa memória de ir ao banco, de fazer os depósitos, de levar o saldo escrito no papelzinho para ele, de ver meu pai construindo. Então, uma das áreas que eu mais especializei dentro do crédito, eu atuo em todas as áreas, especialmente na mentalidade sobre o crédito, mas na área imobiliária. Por quê? Isso me dá prazer, especialmente quando eu ajudo uma família a chegar no seu primeiro imóvel. Não é um prazer por prazer, mas é uma realização de ajudar o outro. Então, assim, eu atuo em todas as áreas imobiliárias, de pequenos e grandes valores, mas a minha paixão verdadeira é quando eu vejo a família pegar a chave do seu primeiro imóvel. Uau! É uma sensação, né? O tão sonhada casa própria, né? A minha casa. É única. É única. E quando você falou que começou, né, você é mineira. E lá em Minas você já trabalhava com crédito ou você começou já a trabalhar com crédito direto em Palmas? Como que foi essa transição? Não, em Minas Gerais, aos 13 anos eu comecei, por acaso, na área da beleza. E fui profissional da área da beleza, de manicure e cabeleireira por muitos anos. Mineiro tem algumas coisas que são diferentes. Eles ensinam as meninas algumas coisas para serem prendadas. Então eu aprendi a costurar, eu aprendi a bordar, pintar também, tá, gente? Eu fazia umas traquinagens. E nesse caminho eu aprendi a trabalhar com beleza. E foi a área que eu me apaixonei. E por 20 anos eu atuei nessa área. Mas dentro de mim existia um desejo de crescer. Crescer. E tem uma fase na minha vida que é uma fase que foi muito impactante. E eu acho que foi, até mesmo eu não sabendo, foi o que startou a minha virada de jogo lá no passado, que isso já deve ter uns 27 anos, que eu falo que eu sou uma rainha que era moradora de barraco de tábua. É de moradora de barraco de tábua, rainha do crédito. Então, talvez seja aí a minha paixão por ajudar pessoas a ter seus imóveis, a ter o crédito para empreender e etc. E aí, nessa fase, eu era mãe de crianças pequenas, não tinham como ficar saindo para trabalhar, então eu atuava mais como manicure, cabeleireira. Depois que eu fiz uma virada, que passou esse momento de muita dor, né? Que eu acho até que eu já comentei algumas vezes, alguns posts, sobre um momento muito difícil da minha vida, que foi um momento que eu acho que nenhuma mulher, nenhuma mãe merece passar, que é quando vê um filho chorar de fome e você olha para todo lado, você não tem R$1, você não tem um crédito no mercadinho da esquina, você não tem um cartão de crédito, você não tem um cheque, você não tem um parente perto, você não tem aonde pedir socorro e o seu filho não vai parar de chorar de fome. Então acho que isso foi uma das dores maiores que eu já sofri na minha vida e eu falo sempre, inclusive eu fiz uma postagem essa semana sobre isso. Será que se eu tivesse ali um cartão dos mais simples que fosse de crédito, geralmente os cartões vêm com limite de R$200, será que naquele momento ele não teria feito toda a diferença na minha história? Então, o crédito é muito importante porque ele nos socorre em vários momentos cruciais da nossa vida. E aí, depois daquela situação, eu falo que a mentalidade é algo que para mim é muito forte, muito importante, porque mesmo inconscientemente, eu tomei uma decisão que jamais eu ia passar por uma situação nem semelhante àquela. E algo foi mudando dentro de mim, isso já fazem quase 30 anos, e muita coisa mudou de lá para cá. E aí, eu sempre tive o desejo de estudar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. E nesse aprender, eu fui para a faculdade aos 35 anos. Eu fui fazer faculdade de administração. Eu sempre gostei da administração. Eu gosto das coisas, cada uma tendo o seu lugar. Eu penso na administração como um guarda-chuva, com vários setores. E depois disso, eu me especializei em pedagogia empresarial. Uau. Então, nessa especialização, eu descobri que eu gosto de falar para quem empreende. E nesse empreender ele pode ter um imóvel, pode ter seu negócio próprio, mas ele precisa de um combustível que se chama crédito. E todas as coisas, a gente tenta buscar conexões, mas essa conexão ela é uma só.
aquilo que Deus desenhou para você. Não dá para se explicar o inexplicável. Como eu cheguei no crédito, como eu vi toda essa história, como as coisas aconteceram até chegar aqui, eu sei que foi uma história que Deus construiu para mim, e que por muitos anos eu não entendia aquilo. Estava na minha frente, mas eu não entendia. Eu fazia como o meu trabalho diário de sobrevivência, como todas as pessoas, ou na grande maioria fazem, esse é meu trabalho, desenvolvia, mas não entendia que aquilo era algo que Deus tinha colocado para mim como missão. Então o crédito chegou na minha vida em 2011, a convite de uma instituição. Está fazendo agora 13 anos, 2010 para 2011. E aí eu comecei no crédito e lá, realmente ali foi minha pós-graduação. Lá eu aprendi os dois lados da moeda do crédito. O lado do cliente que chega com uma dor e o lado da instituição que está ali para atender com remédio, mas muitas vezes o remédio é amargo. E isso foi me gerando um desejo de fazer diferente. Então, mais ou menos essa caminhada que eu tracei. Na minha jornada, eu já fui bancário. Trabalhei alguns anos em instituição financeira. E muitas vezes, né, a pessoa que está, que nem você disse, né, eu quero sair, né, e estar juntamente com o cliente. Porque muitas vezes essas empresas, elas têm que vender aquilo que é a meta dela. Elas têm que cumprir a meta. E muitas vezes o produto que ele vai ter que vender não é o que a pessoa necessita, né? E muitas vezes ela vai lá para achar uma solução, mas essa solução, que nem você falou, esse remédio é um remédio muito amargo, né? E uma dose não vai adiantar e você vai ter que botar outras doses, né? Mas eu queria falar sobre mentalidade, né? Porque muitas vezes as pessoas elas dizem que não, que o crédito, mas vou ter que pegar um crédito, como isso eu vou ficar devendo. E se a gente voltar lá atrás, né? Eu vivi esse mundo, meu pai era comerciante e vivia com um caderninho, porque não tinha muito cartão de crédito, até as pessoas tinham, mas não era que nem hoje em dia que todo mundo tem um cartão de crédito. E ele tinha o caderninho lá das pessoas comprar, cadernetinho, né? E anotando. E é um crédito, né? Crédito. As pessoas, e daí as pessoas no início do mês, quando recebiam, ia lá, pagava. Então, já sempre existiu. Só que as pessoas, elas não entendiam o que ficava devendo. Não, eu vou lá e fico no caderno. No chamado fiado. No fiado, exatamente, né? E o fiado... Só que hoje, né, com tudo que aconteceu hoje no mercado, muitas pessoas, quando tu vai falar em crédito, não, tu vai pegar um crédito para te tomar uma projeção maior, para te aumentar o teu negócio, para te enxergar que você pode muito mais na frente. Muitas pessoas, às vezes, elas têm essa barreira, né, de enxergar muitas vezes a taxa de juro, ou enxergar. E como você enxerga isso, essa mentalidade hoje em dia, né, para mudar esse mindset das pessoas referente a não só, né, o crédito, mas em si também os juros? Então, esse é o meu principal pilar, que é mudança de mentalidade. Porque eu posso ter o melhor produto crédito, eu posso falar de políticas públicas sobre o crédito, mas se a mentalidade for de escassez, de negatividade sobre o crédito, ele não vai fluir. E isso, como que eu percebi isso? Lembra do meu dia a dia que eu atendia para a instituição? Eu comecei a observar que as pessoas que chegavam com um desejo muito grande de usar o crédito para empreender, que ela estava aberta, aquele crédito fluía e duplicava. Lembra lá da palavra da Bíblia que fala sobre enterrar os talentos? Lembro. Então, quando aquela pessoa não teve medo, não teve a mentalidade que aquilo era dívida, ela multiplicou os talentos. Uau. E muitos, por medo de perder até o pouco que tinha, enterrou seu talento. Então, muitos empreendedores hoje, ele está deixando de empreender, de crescer, por uma questão de mentalidade, de achar que está fazendo uma dívida. Mas eu já quero esclarecer isso de uma vez por todas. Crédito. Eu vou te entregar meu celular, Leonardo. Eu estou confiando o celular em você. Não estou? Você? Crédito é o quê? Confiança. Agora, se você não cuidar do meu celular e não atender a minha expectativa, você ficou como comigo? Em dívida. Então, o crédito, sinônimo de crédito, é confiança. Uma instituição, uma pessoa, ele confia que aquilo que está sendo entregue a você vai ter o quê? No mínimo, zelo. Sim. E a dívida é quando? É quando eu não atendo aquela expectativa. Então, se eu tomo um dinheiro no banco e eu não pago, a partir dali, sim, eu tenho uma dívida. Mas enquanto eu estou pagando, eu estou
cumprindo o contrato de crédito. Então eu não tenho crédito. Vou dar um exemplo bem claro. Serasa. Você já viu o nome de alguém no Serasa só quando ele toma crédito? Não, você só vai ver lá se ele não pagar. E quem vai para o Serasa? Quem que é devedor. Sim. Então, ele é devedor de alguma coisa. Nós só somos devedor de alguma coisa, até do amor que Deus nos dá, é quando nós não obedecemos, quando nós não fazemos a vontade do Pai, não é isso? Exato. Até então nós estamos como? Com crédito. Com crédito, na obediência. Na obediência. E o primeiro crédito que alguém pode receber? O crédito da vida. Então a gente já sabe que ele é crédito. Crédito é sinônimo de confiança. O fiado era o quê? Fiança. Fiança também vem de onde? De confiança. Então isso está desde os primórdios, desde que o mundo foi criado. O primeiro crédito dado foi Adão. Ele ficou em dívida. Por N motivos que não é o momento de nós falarmos sobre isso. Mas o crédito é isso. Quando a gente muda a mentalidade do crédito e traz o crédito para o nosso dia a dia, é claro que o crédito tem que ser pensado, analisado como qualquer decisão. Você vai casar, você não analisa? Com certeza. Você vai fazer uma mudança simples dentro de casa, você analisa. E por que para tomar um crédito você não analisa? E eu falo sempre para as pessoas o seguinte: se você for a uma audiência, você vai sozinho ou você vai com o advogado? Você pode ir sozinho, mas o aconselhável é como? Ir acompanhado de um especialista. O advogado é o quê? Um especialista em leis. Quando você vai a uma instituição financeira, você vai tomar uma decisão sobre crédito. Por que você não toma essa decisão respaldada com um especialista em crédito? Em muitos casos, você vai assinar um contrato para 35 anos. É um casamento com aquela instituição. Então, por isso a importância de um consultor especializado em crédito. E isso é uma mudança de mentalidade, porque as pessoas estão acostumadas a pegar um checklist ou entrar na internet e olhar, tem crédito tal. Ele vai lá e assume aquele compromisso. Só que quando ele assumiu aquele compromisso, seja digitalmente ou físico, ele fez um contrato. E ele, não cumprindo o contrato, ele passa a ser o quê? Devedor. Aí sim é dívida. Mas enquanto ele segue um protocolo de ter um aconselhamento, de fazer uma análise e fazer da forma certa, ele jamais será devedor. Então, por isso que eu falo que crédito não é dívida. É o principal tema de palestras que eu faço hoje, é crédito não é dívida. E se você compreende isso e tem essa mentalidade sobre isso, tenho certeza que você vai fazer como aquele que não enterrou os talentos e que multiplicou aquilo que foi lhe confiado. Isso aí é muito interessante isso que você falou, né? Eu tava refletindo aqui, porque muitas pessoas elas, claro, elas têm as suas necessidades, ou até um exemplo, né, que eu tenho, a minha sogra passou por momentos de dificuldade, ela precisou de um crédito, e ela é pensionista do INSS. Não, de militar, Previdência, e ela entrou em desespero, porque precisava muito do dinheiro, e aí ligou para aqueles cartãozinhos que recebe por aí, e acabou se complicando em uma dívida, né? Uma dívida, fez em 60 meses, ela pegou um juros muito abusivo, perto do que ela pode, como é desconto em folha, né? Que a gente sabe. Mas por quê? Porque agiu, né, sem o conhecimento, claro, e por achar que essas soluções financeiras elas vão realmente, né, ajudar, mas em si muitas vezes elas estão só abrindo um rombo ainda maior, né? E quando você entende que uma especialista, né, que nem você, né, você tá me trazendo aqui, que eu não conhecia, né, uma pessoa que vai ir para o cliente, ela não tá preocupada com a instituição, porque você vai achar a melhor opção para sanar aquele problema, né, para arrumar o dinheiro, arrumar, seja lá qual for a situação, né? Mas como que realmente você identificou? Será que foi pela dor de você ter passado juntamente? Você comentou que você trabalhou em instituição financeira. Você vê também, né, muitas pessoas saindo de lá, né, de achar que estavam resolvendo uma situação, mas volta e meia tinha que voltar na instituição para pegar mais dinheiro, ou aquilo que você, né, oferecia não era realmente a solução para o cliente. E como você se tornou essa especialista em enxergar que o cliente
ele tem que estar com a solução que ele necessite, não com a solução que o banco quer entregar. Exatamente. Na verdade, eu acho que foi um conjunto de coisas. Como eu te falei, da minha infância, da minha necessidade, da vivência, especialmente da vivência nos últimos tempos, porque assim, quando você trabalha para uma instituição, você é exclusivo com aquela instituição. E você vê a dor do cliente, imagina você está vendo um paciente morrendo e você não pode dar o remédio, porque você só pode dar o daquele hospital. E aquilo foi me incomodando. Eu sou uma pessoa que, às vezes, não vou dizer injustiça, mas algo que eu vejo que eu posso fazer pelo outro, eu não faço, aquilo me incomoda. E eu comecei a pensar e analisar, um dia eu vou passar para o lado de lá. Uau. Um dia eu vou ajudar essas pessoas. E chegou um momento que eu tomei a decisão dessa transição. Não foi fácil, até porque eu acho que eu não conheço hoje muitos profissionais. A gente vai falar de consultores de investimento, mas pouquíssimo de crédito. Eu não tinha... Não tem. Não. Mas assim, o crédito é um investimento. Então talvez é visto de uma maneira equivocada. E talvez seja um investimento que você tenha que ter mais cuidado. Por quê? Porque ele é crescido de juros. Sim. E eu até quero aproveitar e esclarecer, isso está lá no meu Beabá do Crédito, porque eu criei também uma metodologia, se chama Beabá do Crédito, a forma simples de se entender crédito, toda a nomenclatura do crédito. Porque às vezes você chega no banco, é tão rebuscado o que o gerente te fala, ele não fala por maldade, é como os advogados que tem aquele linguajar rebuscado, que você sai de lá sem entender por que você não foi aprovado ou o que falta. Então, por isso, criei o Beabá do Crédito. Depois quero que você me explique mais sobre esse Beabá do Crédito. Inclusive a gente vai ter livros, Beabá do Crédito, e-books e outras coisas. Mas essa mudança, porque eu queria trazer para o cliente uma forma mais fácil de se entender. Às vezes você chega no banco e é reprovado, e a pessoa fala para você, não, seu rate. Mas o que é o rate? Simplesmente um conceito bancário. Como um conceito que você tem no Serasa, que todo mundo ficou mais popular, porque fala score. Score é o que você tem no varejo. Rate é o que você tem no sistema bancário. E quando você toma um crédito, eu quero deixar isso muito claro. E eu trouxe isso para o Beabá do Crédito. O que são juros? Juros simplesmente são aquele contrato de locação, de aluguel que você está fazendo do dinheiro. Se você me alugar R$1.000, vai custar tanto por quantos meses? Não fica mais simples entender que juros é simplesmente o aluguel do dinheiro? Agora, eu vou fazer a análise. Esse aluguel está caro? Esse aluguel, se eu alugar aqui até eu ter o meu próprio, vai valer a pena? Aí é como as pessoas falam, não, eu compro a casa financiada, eu compro à vista, ou eu trabalho com dinheiro do banco. Isso está dentro da onde? Dentro do escopo de uma análise de um especialista de crédito. Para o seu negócio, quanto que você vai ter de resultado? Vale a pena pagar os juros? Ah não, eu tomei já um aluguel muito caro, vou mudar então. Pense que você está num juros caro, e eu quero passar para o juros mais barato. É como se eu mudasse de uma mansão para uma casa menor. Eu vou mudar o tipo de juros. E às vezes é necessário isso. Por isso que o especialista em crédito, e eu acho que é a minha maior expertise, e as pessoas me procuram, Leonardo, na expectativa que eu seja como o banco. Me libera um crédito? Eu até faço intermediação entre o cliente, pessoa física ou jurídica, e a instituição. Mas eu acho que o que eu mais contribuo na vida da pessoa física ou jurídica, a expertise que eu tenho, e eu falo isso, que essa frase não é minha, tá? É do Alex Monteiro, meu amigo, e ele fala assim, um cotô para um covô. Por quê? Eu preciso primeiro identificar seu estado atual. E seu estado atual, além de financeiro, é emocional. Então, por isso que eu falo muito de mentalidade sobre o crédito. E se o meu estado atual é esse, eu enxergo e desenho com você uma estratégia para chegar no estado desejado. Aí não importa a instituição. Porque você está preparado para ir para o mercado de crédito. Nós vamos escolher a instituição. Eu até quero abrir um parênteses sobre como eu enxergo o mercado de crédito, que é um pouquinho diferente do que o mercado se apresenta. Eu analiso que o Brasil é como se fosse um grande shopping center. Dentro desse shopping tem muitas lojas, são as instituições financeiras. Tem os quiosques, tem os grandes, tem os pequenos, nós temos instituições de todo tamanho. Hoje a gente tem fintech, tem bancos digitais, tem instituições públicas, tem instituições privadas. E lá dentro é como se fosse todas essas lojas. Dentro do shopping nós temos o quê? As lojas, que são as instituições que oferecem crédito. E dentro desse shopping passeia quem? Os tomadores, os clientes. Agora, essas lojas vendem roupas. Todas podem vender roupas, vender peças, mas qual que vai vestir melhor você?
Você tem que comprar, você tem que adquirir, porque quando você vai a uma instituição financeira, você é o cliente. O cliente faz o quê? Ele compra. Ele tomou um crédito, ele comprou o produto do banco. O crédito é o produto do banco, de uma instituição, mas você vai comprar qualquer um? Não. O que te veste bem. E para você saber o que te veste bem, você precisa tirar as medidas. E eu tiro essas medidas quando eu faço o seu diagnóstico. Está no momento de comprar? Esse é o momento, o aluguel do crédito é esse. Então, fica mais fácil de você entender. Por isso que eu trago isso numa forma mais lúdica, mais didática, para ser mais leve. Uau. Isso aí, no caso, seria uma consultoria. Então, você entrega uma consultoria, né? E mostrar para a pessoa aonde, né, ela está e onde ela vai chegar com o crédito que ela vai tomar. Então, você se transformou numa especialista no qual o seu grande serviço é trazer, né, essa mentoria, né, para o cliente, para ele conseguir realmente, né, ter, né, sucesso nessa aquisição desse crédito. Exatamente. Imagine que a gente está andando num lugar que você não está enxergando muito bem os caminhos e a gente liga essa luz com a consultoria. Uau! E aí vai ficar tudo mais claro, mais fácil de você acessar. E hoje eu tomei um Uber aqui conversando justamente com o Uber. Hoje, todas as pessoas que você conversa, em algum momento ele utilizou, ou ele vai utilizar crédito, ou ele quer entender mais sobre crédito. Ou ele tomou também um crédito que não deu certo. Então, esse trabalho que eu faço, ele é como... Pensa em um médico. Você vai a um médico. O que você conta primeiro para o médico quando você chegar? Você marca o quê? Uma consulta. Consulta. Você fala primeiro para ele do quê? Como está se sentindo. Da dor que você está sentindo, né? O que levou ele a estar lá. Se for uma dor que o médico identifica que é algo passageiro, que é uma dor de cabecinha, uma coisinha mais... Ele vai te passar ali um remedinho para aquele momento. Um paliativo. Mas se ele... Com a expertise dele, ele já sabe que é uma dor, que tem que ser mais investigada, ele faz o quê? Ele te pede exames. E depois você volta para ele desenvolver seu tratamento para você ficar bem. O consultor especialista em crédito, o que ele faz? Ele consulta, ele vai ouvir você, por isso que eu trabalho com a mentalidade. Eu preciso conhecer a sua história por trás do crédito, que você tomou, que você quer tomar. Afinal de contas, as pessoas que vão buscar crédito, elas querem realizar o sonho. Ou de uma casa própria, ou de um empreendimento, ou de estudar o filho, ou de fazer a viagem dos sonhos, ou de ver a saúde melhor de um familiar ou de si próprio. Então, você está lidando com as emoções das pessoas. Então, esse primeiro momento, para mim, é imprescindível. Chegar no crédito é um segundo momento que talvez nem seja o mais importante dessa jornada. Esse primeiro momento é o mais importante. Uau. Existe sim ferramentas e empresas terceirizadas no qual a gente pede as pesquisas e olha qual é o estado atual daquele cliente no mercado financeiro. Baseado nisso e na nossa conversa, onde ele quer chegar, que nós vamos traçar essa rota, que é uma trilha. Então, essa é a minha principal expertise. Para chegar depois no mercado de crédito, é como se a gente entrasse no shopping já bem acompanhado. Entendeu? Aí vai ficar mais fácil de achar o que você foi buscar. Com certeza, né? É igual quando você vai para um lugar que você não conhece, é sempre bom ter um guia. Exatamente. Que vai te guiar a você. Você até pode encontrar os lugares, mas você vai encontrar alguma dificuldade onde o guia vai te levar aqui, não, esse é o melhor lugar, esse é o melhor restaurante, esses são uma praia, essas são as melhores praias, né? O horário onde você tem que entrar, sair. Então essa facilidade, né? E quando a gente enxerga que hoje, né, o dinheiro, né, é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque como tá hoje, a gente enxerga o mercado como está hoje, é algo que muitas vezes a gente vai tomar um passo, querer expandir ou querer realizar um sonho, né? Que muitas pessoas, elas têm um sonho, ou trocar de carro, ou o sonho da primeira casa, e aí acaba que muitas vezes aquele sonho fica frustrado. Exatamente. E olha o que um guia faz. Ele minimiza riscos e ele te orienta e especialmente você economiza. Exato. Quando você tem um guia. Economiza tempo, economiza dinheiro. Você colocou muito bem. Um especialista em crédito, ele é um guia para você chegar no seu objetivo do crédito. E aí a gente tem algumas pessoas que falam, meu Deus, mas eu já entrei em um abismo de crédito. Como que eu vou sair desse abismo? Eu tenho uma única palavra para deixar para vocês. Tenham paz. Tudo tem como.
de formas administrativas ou jurídicas, mas todas as duas situações têm solução. Isso aí é uma coisa que eu não abro mão. Quando a pessoa me procura, eu falo, gente, não existe não. Uau. Nós vamos buscar aonde estiver esse sim. Talvez para alguns a trilha vai ser mais curtinha, mediana, um pouco mais longa. Mas o importante não é que a gente chegue. O nosso objetivo, melhor dar o primeiro passo do que não dar passo nenhum. Então, se hoje a pessoa está vivendo uma dificuldade, e aí, Leonardo, entra num outro momento da minha história. Porque crédito, para mim, é muito mais do que negócio, é missão. Porque eu quase sempre me deparo com pessoas que vieram de algum crédito que foi tomado sem orientação. E ele tem junto o quê? Uma dívida. Aí já é um crédito sem orientação, ele tem um problema. E aí entra a minha parte que eu acho que é missionária. Porque a dívida, ela ceifa famílias. Ela destrói lares. Nós estamos falando de mentalidade. Imagina como que é um pai de família endividado. Ele consegue estar bem com a esposa? Não. Está bem com os filhos? Muito menos. Ele produz onde ele trabalha? Não. Inclusive, nós estamos finalizando a formatação de um programa para as empresas, onde nós trabalhamos o crédito e o endividamento para que as pessoas tenham paz, para que ele produza melhor e tenha tranquilidade para trabalhar. Quantas pessoas trabalham em serviço de risco? Que colocam a própria vida em risco ou se machucar. Então, o crédito, a dívida dentro das empresas, ela pode ser uma doença crônica, que o próprio empresário não descobriu, que talvez está ali o gargalo da produtividade. E você falou um assunto que, para mim, eu trabalho muito, né, com casais, e o maior índice de separação é relacionado nem a traição, é as finanças. Por quê? Porque ou por excesso, ou por quando tem muito, que daí não dá atenção para a família, esquece da família, né, ou pela falta. Então, o financeiro, né, ele está realmente ligado a muito, né, a essa estruturação e a desestruturação das famílias hoje, né? Então, quando a gente entende, né, que nós precisamos entender e precisamos levar a sério, né, isso, né? E quando tem uma pessoa que se levanta e diz assim, ó, vem que eu vou te ajudar, eu vou te pegar pela mão, eu sei o que você passou, eu já passei por isso, porque eu já estava atrás da mesa, eu já estava atrás, eu estava vendo o que estava acontecendo, e hoje eu estou com você, eu estou do seu lado, eu vou fazer você enxergar que isso que você está passando não é o fim, né? E sim o início do novo caminho. Então, exatamente isso, Leonardo. Olha, e eu falo para as pessoas o seguinte, eu tenho um projeto que chama Vira o Jogo. Eu falo, gente, o jogo, ele só termina quando o juiz dessa partida apita, e esse juiz é Deus. Se ele não apitou, você pode virar o jogo. Você pode virar o jogo com crédito, você pode virar o jogo voltando a ter paz na sua casa, na sua família, porque pessoas endividadas, elas se matam. A gente vê isso recorrente. Pessoas perdem o carinho dos pais, eles vão para as drogas, eles vão para N lugares que talvez a raiz está lá no dinheiro. Exatamente. Ou na falta do dinheiro, ou no dinheiro tomado de forma indevida. Então, quando eu falo do crédito, e falo crédito não é dívida, para mim realmente é uma missão de estar nesse papel, e tenho todo o prazer de falar para famílias, para quem trabalha sobre isso. Então, está totalmente ligado à mentalidade esse projeto do crédito. Totalmente. Nós temos outros dois pilares, que é políticas públicas, porque eu também defendo que tem que melhorar a condição do crédito no país. Nós temos taxas altíssimas de juros. Tem que ter produtos para quem quer começar a empreender. Tem que ter menos burocracia. E aí, dentro do pilar produtos, é aquele conhecimento do produto que está na prateleira, entre aspas, dentro das instituições. Mas o que mais é, para mim, relevante é porque eu lido com sonhos, eu lido com vidas. Atrás de todo tomador de um crédito tem uma pessoa, tem um indivíduo, tem sonhos, tem família, tem projetos. Então a gente tem que lidar com muito amor com isso. Uau. E foi daí então, esses fundamentos que você trouxe, que surgiu o beabá do crédito. E esse beabá do crédito são para qual tipo de público? São as pessoas que elas não entendem, porque eu dou muito exemplo da minha sogra, porque ela tá sempre me chamando, como eu já trabalhei
em banco, né, ela me enxerga como uma pessoa, vai me orientar. E muitas vezes elas não conseguem identificar nada, né? E tem que ir no gerente, o gerente às vezes acaba indo pelo lado, muitas vezes não, quase sempre pelo lado do banco, que tem que trabalhar, né? E esse beabá, ele vai ajudar qual tipo de pessoa, né, que você entende que esse beabá, ou para um público geral, para todo mundo, tem que, né, entender, né, para chegar a adquirir esse crédito. Qual o público específico do beabá do crédito? Então, quando o beabá foi pensado, naquele momento eu pensei que era para um público talvez de baixa escolaridade ou que não tinha muito acesso aos bancos. Mas hoje eu entendo que o beabá é como um dicionário para quem tem curiosidade ou desejo de saber o que significa aquela palavra. Uau! Como que essa palavra vai fazer toda a diferença na minha tomada de crédito? E nós percebemos que dentro dos bancos, como você já foi bancário, por mais que aquele colaborador, aquele funcionário, ele seja aquela pessoa de excelente atendimento, que ele se dedique, é humanamente impossível ele atender no detalhe, com a melhor qualidade, a não ser um cliente, que ele é um cliente VIP, que tem um atendimento com seu próprio gerente, de explicar alguns detalhes. Então, se eu sei o que significa, pelo menos algumas das palavras mais comuns do mercado, quando eu vou tomar o crédito, o conhecimento, eu falo assim, que uma informação muda uma situação. Porque se eu tenho o conhecimento certo, e eu tenho o linguajar certo, e eu entendo, é como se fosse um idioma. Se eu entendo aquele idioma, a comunicação fica diferente? Fica completamente. E fica clara, não fica? E uma comunicação clara, a gente chega aonde? No objetivo. Então, nem sempre a pessoa que vai tomar crédito vai estar acompanhada por um especialista. Mas se ele tem o beabá ali, se ele vai lá e pesquisa, olha, o gerente me falou que foi o meu rate. Eu gosto de falar de rate porque é uma das coisas que mais trava a tomada de crédito. Não, o gerente falou que eu não vou conseguir acessar essa casa porque eu tenho um CAD multi. Mas o que bendito é esse CAD multi? Inclusive, quero até abrir um parênteses sobre o CAD multi, que é uma coisa que as pessoas não falam muito. Eu não tinha escutado ainda. Que é o CAD multi, né? O que é um CAD multi? É um cadastro de mutuários. Talvez no início da minha jornada eu possa ter recebido algum benefício habitacional que veio proveniente de políticas públicas do governo. A vida transcorreu, eu cresci, eu ganhei dinheiro e agora eu ainda não estou num patamar acima de renda de R$8.000, mas eu quero uma nova casa, que não é aquela lá primeirinha que eu recebi lá do programa habitacional. Entendi. E quando eu vou financiar essa casa, dentro de um programa, eu vou falar o nome porque é o programa mais popular que tem, independente de partido. Minha Casa Minha Vida. E eu sou impedido. Toda pessoa que ele já teve algum tipo de benefício habitacional, ele não consegue fazer Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes ele não entende por que ele não aprova. Por quê? Porque em algum momento da caminhada dele, ele já recebeu esse benefício do governo e é para uma única vez. Então o CAD Multi é um cadastro nacional de mutuários. Ele foi beneficiado em algum momento por isso. Então ele não faz a segunda vez o Minha Casa Minha Vida. Sim. E qual é o sonho? Lá, se a gente for pensar na pirâmide de Maslow, uma das coisas mais importantes para a pessoa, moradia. Então o primeiro imóvel, na grande maioria, ele vem através de algum programa, que é um programa de políticas públicas subsidiado pelo governo. E hoje, nós temos um teto de 350 mil para o imóvel até R$8.000 de renda. Então, nós temos uma faixa muito abrangente de pessoas que vão acessar. Mas ele, às vezes, recebe uma negativa e não sabe por quê. Muitos correspondentes, bancos até informam. Mas eu falo, você tem um CAD multi, mas o que é esse CAD multi? Uma outra coisa que está no beabá do crédito. Muitas pessoas entra em alguma situação de dificuldade e em algum momento ele recebeu uma proposta, a sua dívida era X e você pode pagar hoje com esse descontaço, e ele vai fazer. Nossa, eu quero limpar meu nome, mas é como se ele limpasse seu nome só externamente. Por dentro ele vai ficar restrito no Bacen por 5 anos, num lugar chamado prejuízo. E lá dentro, nesse sistema lá de consulta, ele está realmente com o nome ok, não está devendo, ou está em dia, ou pagou, mas ficou registrado, e existe um lugar que se chama Registrato, que você pesquisa isso, ficou registrado que em algum momento você deu prejuízo àquela instituição. Então toma muito cuidado quando você for pagar alguma coisa com grande desconto. Ele pode te impedir de tomar o crédito pelo menos por 5 anos.
E a pessoa é negada com o nome ok, meu nome não está no Serasa, está tudo bem, eu não consigo crédito, o que aconteceu? Então ele tem que olhar Bacen, que é Banco Central, ele tem que olhar o Registrato, que é uma abazinha que tem lá dentro para a gente acessar, que ele vai usar através do Gov. E aí lá dentro também ele pode ter, especialmente em instituições públicas como a Caixa Econômica, ele cria uma marca que se chama Conres. Essa marca diz, em algum momento não paguei o que eu tomei, eu paguei menos, eu causei um prejuízo a essa instituição. E que tem essa marca, ele não opera com o banco. Eu vou dar um exemplo bem claro. Leonardo, eu vim aqui, você me emprestou R$1.000. E passou muito tempo eu esperando, eu não recebi nem o rendimento. E quando eu voltei para te pagar, é só quando você me fez uma oferta e você me ofereceu R$500, ou seja, você recebeu metade do que você me emprestou. Você quer me emprestar mais R$1.000 daqui a algum tempo? Não. Eu não sou obrigada a emprestar, porque crédito, ele não é obrigação, ele é concessão. Então a instituição não é obrigada a te emprestar, mesmo que você esteja aprovado. Entendeu? Então, o beabá do crédito, dentre essas coisas que eu citei, tem inúmeras nomenclaturas dentro do mercado, e cada instituição tem sua política, e às vezes tem nomenclaturas diferentes. Uau! E lá você consegue, né, trazer realmente, com toda a sua expertise, aquilo que muitas pessoas às vezes ficam impedidas. Porque às vezes a pessoa acha que é só os 5 anos. Não, eu vou pegar, eu não vou conseguir honrar e vai passar o tempo e depois vai vir tudo novo. E não, né? Existe um respaldo dentro da lei do consumidor que ele não vai ficar restrito mais de 5 anos. Mas dentro da instituição ele pode ficar para sempre, porque aí é a instituição que sofreu o prejuízo, ele pode operar normalmente com qualquer outra instituição. Mas eu, por exemplo, peguei o dinheiro com o Leonardo, paguei só metade, o Gabriel tá ali, eu posso pegar com o Gabriel normal. O Gabriel não teve prejuízo comigo. Da mesma forma que estar com o nome em empresas de proteção ao crédito fere lei do consumidor. Porque quem pode expor seu nome e te fazer cobrança é só o credor. Então, por isso que existem muitas empresas que prestam serviço, que suspendem via liminar esse nome dos órgãos de proteção ao crédito, porque é um direito dele. Entendeu? Então, nesse mercado do crédito, há muitas vertentes, há muitos caminhos. E a gente vai estudando cada dia mais. E também, como eu brinquei, né? Made in Tocantins Sem Fronteiras. Ano que vem, eu vou falar de crédito para imigrantes nos Estados Unidos. Uau! Por quê? Porque o brasileiro sai daqui com sonho americano. Não só o brasileiro, muitas outras nações. Mas quando ele chega lá, se ele já não tem o conhecimento para tomar o crédito aqui no Brasil, imagine lá que tem uma política muito diferente de crédito. E existem algumas associações que ajudam esses imigrantes fora do Brasil. E aí, a convite de uma dessas associações, que eu já venho estudando há um tempo, como que funciona o crédito fora do nosso país. E especialmente nos Estados Unidos. E eu vi que tem algumas particularidades, né? Umas boas, outras, nosso país é melhor, mais flexível. E aí a gente pode fazer, eu vou fazer esse trabalho lá fora também como missão. Porque lá, não vou falar do produto, lá eu vou falar da mentalidade. Porque a mentalidade não tem fronteiras, não tem idiomas. Uau. Né? Então é sobre isso. Então o crédito, eu poderia ficar falando aqui com você dias e dias sobre crédito, porque eu realmente me descobri uma apaixonada pelo crédito. Eu tenho um amigo que você conhece, que é o Felipe André, que é estrategista do Alex Monteiro. Ele fala: Eliane, você é o David Leonardo do crédito. Você levantou a bandeira do crédito e você tem paixão pelo crédito. Realmente eu tenho, porque eu vejo quanto que o crédito é um grande combustível para mudar o nosso país. Imagine, nós estamos em Alphaville, é uma cidade que empreende muito. São Paulo é muito conhecido pela Faria Lima, né? Pelo empreendedorismo. Mas dá uma volta na Faria Lima e imagina como que tudo aquilo foi constituído. Será que foi só com recurso próprio ou foi com crédito? E Alphaville? Como que virou essa potência? Com empreendedorismo tão forte como tem em Alphaville, com o setor imobiliário extremamente forte, certamente um grande percentual, eu posso dizer que um grande mesmo, passa pelo crédito. O combustível que aquece que gira essa grande máquina chama-se crédito. E isso não é só para as empresas, nem para as pessoas físicas, mas os países tomam crédito. Então o crédito, se você analisar, ele é o combustível
que vai girar todo esse grande sistema, essa engrenagem. Né? É o que alimenta, né? É o que alimenta. Você falou dos países, realmente, né? A gente chegar, não, mas os países, eles ficam emprestando dinheiro um pro outro, né? E gera até muitas polêmicas, né? Com esse dinheiro que vai para lá e vai para cá. Vai para lá e vai para cá. E aí as pessoas, às vezes, ficam limitadas a querer expandir por tomar um crédito, né? Mas você foi levantada para mudar, né? Mudar essa mentalidade, né? De muitas pessoas, né? Porque o crédito, quando a gente enxerga que ele tem que estar a nosso favor, não contra nós, né? Porque muitas pessoas acham que quando tomar crédito, não, que é isso? Tomei crédito, vou ficar devendo. Não, ele vai, eu digo que ele é um trampolim, né? Porque quando você tem crédito, você pode, né, alavancar, né, o seu negócio, alavancar o seu patrimônio, ou fazer diversos outros negócios a partir de um crédito. Mesmo que você não tenha dinheiro, mas se você tem crédito, você vai fazer muito dinheiro. Muito dinheiro. Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter crédito. E se você analisar, o que você está falando é tão verdade, que os grandes empreendedores, dificilmente ele vai trabalhar com os seus recursos próprios. Ele vai sempre trabalhar com o dinheiro do crédito. Para alavancagem de negócios, para empreendimentos imobiliários e N coisas. E você falando sobre crédito, você sabe que o crédito está presente aonde você menos imagina, mas as pessoas têm vergonha de às vezes falar que usa o crédito, especialmente quem ainda não venceu essa barreira da mentalidade de empreender usando o crédito. Ele acha que ele está tomando crédito porque ele é um fracassado, tem uma mentalidade, porque ele deu errado, porque ele precisa de pedir para alguém. E o crédito ele começa desde o dinheiro que você pede para a família, é um crédito. É o pior, tá? É verdade. O crédito que você pede para a família. E vem os juros emocional. Né? Esses juros emocionais. Tem que estar com a mentalidade forte. Como também o crédito que você estuda seu filho, você paga a faculdade antecipada ou paga parcelado? Parcelado. No estudo do seu filho, então é um crédito. Você compra um carro para empreender, para trabalhar, para passear, para viajar, crédito. Essa semana, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu até fiz uma postagem sobre isso. Eu fiquei observando, eu cheguei bem cedinho e o aeroporto estava lotado. Eu posso te garantir que pelo menos 80% daquelas pessoas que passavam ali, que estavam transitando, eles compraram as passagens no cartão de crédito. Olha, se não for mais, né? Não for mais. Então, assim, eu às vezes na palestra eu pergunto para as pessoas assim, quem usa crédito? Ninguém fala nada, as pessoas ficam com vergonha. Aí eu digo assim, quem tem cartão de crédito? Todo mundo levanta a mão. Não, e outra, você falou agora as passagens, e para receber milhas tem que fazer o quê? Usar crédito. Hoje, até o cafezinho eu pago no crédito. Eu estou aqui em São Paulo, vim para um curso e vou ficar para um outro, né? Que é o método CIS. E eu falei sobre isso hoje também. Quantas pessoas acessam o conhecimento através do crédito? E quantas outras pessoas não estão acessando o conhecimento porque tem essa mentalidade que não deve usar o crédito? Eu comprei o meu ingresso para fazer o método CIS, eu investi em mim, com o quê? Com o meu cartão de crédito. Isso para mim é o mais natural de usar o cartão, e não de usar débito, Pix. Inclusive quando eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, no débito, ou no Pix ou no crédito. Eu falo, gente, eu sou a rainha do crédito, isso vai me desmoralizar se eu passar no Pix ou no débito. Não posso, vou passar no crédito. Lá no aeroporto também, eu fiz uma pergunta para a moça do caixa da lanchonete. Falei, o que você mais fala no dia? Pagar no débito ou no crédito? E eu falei, o que as pessoas respondem? No crédito. Agora, eu estou falando de uma lanchonete do aeroporto e do país. Você já observou que essa frase é clássica? Que essa pergunta, na verdade, uma frase clássica. E eu vejo que o quê? Que eles são impulsionados a sempre falar primeiro o débito. Para forçar as pessoas a querer fazer no débito. Mas todos sabem que as pessoas vão primeiro fazendo crédito, né? As pessoas já vão. Só que eles, claro, né? São instruídos para isso, que muitas vezes se a pessoa está em dúvida, a primeira palavra ali que vai impulsionar, né? Mas as pessoas buscam, né? Porque se você para pensar, quanto mais eu gastar ali, eu gastar cartão, pagando certinho, mais créditos eu vou ter, e automaticamente. Mais milhas, isso rende. Exatamente, e mais milhas, então o benefício que é, né? Porque tu fica com um rastro, né? E tudo que tem rastro, né? Aonde não, eu gasto tanto, eu honro meus pagamentos, eu pago certinho, então vai criando o rastro. O histórico, né? O histórico, exatamente, né? Onde depois para alavancar, né? Rating que se diz.
Rate é o conceito bancário. É o conceito bancário. E sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de observadora. E dentro do crédito, se você analisar, se você ficar um tempinho ali numa fila, você vai observar que a pessoa que está bem financeiramente, ela vai pagar no crédito. Mas a que paga no débito, talvez é porque ela não acessa crédito. E aí eu tenho um outro trabalho que eu faço em Palmas, faço junto a algumas instituições de fomento, como o Sebrae, que é crédito para quem não tem crédito. Uau! E tem? Tem. Como é o crédito para quem não tem crédito? É onde a gente entra com a expertise de organizar a vida dessa pessoa para ela acessar o crédito, ou talvez ele não está acessando porque ele não tem o conhecimento certo. Entendeu? Por isso que eu falo que uma informação muda uma situação. Uau! Então, o crédito, tá tudo certo tomar crédito, não precisa ter vergonha. As pessoas, olha, até para eu gravar, às vezes, com um cliente que vai tomar crédito, ele fica constrangido. Porque tá onde? Mais uma vez, na mentalidade. E eu falo, gente, o crédito, tá tudo certo. O crédito é como comida. Eu gosto de chocolate. Se eu comer muito chocolate, vai me fazer bem ou mal? Mal. Então, eu tenho que ser o quê? Comedido. Eliane, eu suporto X de crédito dentro da minha capacidade de pagamento. Então, toma. Agora, eu não vou burlar para pegar um crédito que eu tenho certeza que eu não tenho capacidade. É como se eu quisesse estruturar um prédio em cima de colunas bem frágeis. Vai desmoronar. Agora, se eu crio colunas sustentáveis, preparadas, eu vou subir um edifício usando crédito. Talvez um andar por vez, mas eu vou. Então, é mentalidade. O ponto-chave do crédito, da rainha do crédito, hoje mais que nunca, é levantar essa bandeira de mudar a mentalidade sobre o crédito no nosso país. Porque nosso país é um país empreendedor, de pessoas aguerridas, de pessoas que não têm medo de ir e buscar o que elas sonham. Mas ela precisa de duas coisas: de mudança de mentalidade, do conhecimento certo. Uau, uau. E você, e como que faz para acessar hoje a rainha do crédito, né? As pessoas, elas têm muitos questionamentos, né? E para encontrar essas soluções, né? Sendo ela, né, a pessoa não tendo crédito hoje, estão com problemas financeiros, né? Buscar realmente resolver isso, ou querendo alavancar o seu crédito. E como hoje faz para acessar? Você tem uma equipe, você presta uma consultoria? Qual o formato que você hoje conduz, né, o seu trabalho, que as pessoas elas possam estar te acessando e toda essa sua expertise? Então, hoje a gente tem um protocolo, né? Nós vivemos no mundo digital e eu acho que o canal mais aberto que nós temos hoje é através do Instagram e @Eliane Rainha do Crédito. Vocês podem me mandar um direct. Meu time vai filtrar aquele direct para a gente saber qual é a dor e como nós vamos começar. Mas geralmente eu posso dizer que na grande maioria vai começar por essa consultoria, onde nós vamos identificar a dor, examinar essa dor e começar a aplicar o remédio, para a gente acessar o crédito de forma segura, especialmente de forma segura, porque você vai tomar hoje, vai crescer, amanhã você vai tomar de novo, então a gente já tem que começar da forma certa. E se eu tomei o crédito e está péssima essa situação, vamos também fazer o diagnóstico e lembra de onde que eu tô para onde que eu vou, e a gente vai chegar juntos nessa jornada. Agora, para uns vai ser rápido, outros mediano, e outros demoram um pouquinho mais. É como um paciente, talvez ele chegue só precisando de uma medicação e muitos estão na UTI, mas a gente vai lutar pela vida dele até o último batimento. Uau, uau. E então, chegando ao fim do nosso Coaching Cast, mas eu tenho uma pergunta prática que eu faço para todos os meus convidados e eu quero fazer para você. O que é o sucesso para Eliane? Que o sucesso, eu acho que o resultado das pessoas do qual eu presto serviço, para mim é uma das coisas que mais define sucesso. Uau. É quando eu ajudo alguém a atingir seu objetivo. Porque sucesso pode ser financeiro, pode ser familiar, mas eu acho que, como nós estamos falando de crédito, evidentemente tem o sucesso de estar bem espiritualmente, que para mim é o principal pilar, né? Familiar, que são coisas que para mim são inegociáveis, mas quando eu falo de sucesso profissional, nada me deixa mais feliz e me sinto bem sucedida quando aquele cliente volta e fala, deu certo. Uau. Deu certo, funcionou, valeu a pena. Aí eu posso dizer, eu tenho sucesso. Não é pelo financeiro. O financeiro vai ser uma consequência e eu ainda estou nessa jornada que eu acho que nós iremos muito além com esse time Rainha do Crédito, com outras coisas que virão logo para o futuro. E eu amo educação e é algo que eu quero criar, educação para o crédito. Eu acho que esse é o meu principal pilar, muito mais do que as pessoas pensam que crédito é só o dinheiro. Quando a pessoa tem conhecimento, ninguém vai enganá-lo.
Uau. Ou ao menos não falar para ele 100% a verdade. Uau. Eliane, queria te agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter contribuído. E não esquece de compartilhar, se inscrever no nosso canal, enviar esse podcast. Foi surpreendente, que vai desbloquear muitas pessoas têm que acessar esse conteúdo que estão aqui. Segue a Eliane lá, Rainha do Crédito, e esclareça qualquer tipo de dúvida que você possa ter. Mas antes de finalizar, eu quero que você dê um recadinho para o nosso público aí, e aquilo que você entende que realmente vai mudar essa mentalidade dele. Primeiro, Leonardo, eu chamo de Léo porque eu já tenho essa intimidade para chamar de Léo. Pode chamar. Eu quero agradecer muito, mas muito, o seu convite, a oportunidade, porque se esse momento que a gente esteve aqui abençoar uma vida, já valeu muito, mas valeu muito a pena. E para você que está nos assistindo, eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem: crédito não é dívida. Se você entender isso, a sua vida vai mudar e você vai ter aquilo que todo mundo busca em qualquer área da vida: paz. E é sobre isso, e é isso que a Rainha do Crédito quer levar para você: paz. Tomando crédito ou pelo crédito que você já tomou que não deu certo, eu quero te ajudar. Então me chama lá no direct que nós vamos falar sobre isso. Gratidão, minha amiga, muito obrigado. E segue lá a Eliana, Rainha do Crédito, que eu tenho certeza que aquilo que ela está produzindo de conteúdo, muitas vezes, mas eu não quero fazer uma consultoria agora, mas segue ela lá, que aquilo que ela está se propondo a te ajudar, ela vai servir e muito na sua vida. Obrigado. Obrigada.